tempinho. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Que bom nós estarmos aqui nessa noite mais uma vez para poder aprender do Senhor, da palavra de Deus. Eu queria iniciar esse culto nesta noite orando, né? Se você que nos acompanha nesse momento quiser orar conosco, orar pelo nosso Brasil, orar por Sorocaba, orar pela nossa região, orar para que Deus possa dar discernimento, sabedoria, para que a gente possa vencer esses obstáculos, fazer algo diferente, né? E eu queria fazer junto com você, nós podemos fazer hoje nessa noite, né? Nós estamos hoje no dia 6 de maio, né, do ano de 2020. Aqueles que vão assistir depois, né, e não me conhecem, eu sou o pastor Tony. A igreja que nós estamos aqui é no Jardim Prés de Barros, aqui próximo ao zoológico. E eu gostaria desse momento fazer uma oração, né? Nós infelizmente estamos acompanhando, tem aumentado o número de casos, sim, né, dessa doença, aquilo que nós temos visto, né, na mídia. Mas em nome de Jesus, que neste momento nós possamos juntos orar e pedir a Deus para que Ele fortaleça a família, os lares, as casas, fortaleça os empregos, fortaleça o trabalho de todos. Amém, irmãos? Então nesse momento, se você puder junto comigo, vamos ser profetas nessa noite. Amém? Vamos profetizar as bênçãos de Deus nas casas, nas famílias. Se você desejar ir na tua casa junto comigo, erga uma das suas mãos, e assim que nós estivermos orando, você está profetizando junto comigo a bênção de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o seu trabalho. Amém? Vamos orar juntos nessa noite. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por esse momento especial. Pai, em nome de Jesus, levantamos agora a Deus um clamor, unidos na fé, direcionando, Pai, a nossa oração para o nosso Brasil, para Sorocaba, para o mundo, para a região de Sorocaba. Pedimos ao Senhor, abençoa, Pai, a nossa nação, abençoa, Deus, abençoa as pessoas, abençoa o trabalho, derrame a tua unção, ó Pai, tira o medo, tira a angústia, tira a tristeza, tudo aquilo que vem contrário na família, no lar, na casa das pessoas, ó Deus, aquilo que tem assolado a noite, a tristeza, a angústia, a insônia. Pai, em nome de Jesus, agora abençoa, Pai, este lar, abençoa o nosso lar, abençoa o trabalho, abençoa, Deus, aqueles que são profissionais liberais, abençoa, Deus, os hospitais, aqueles que estão nos hospitais internados, que estão se recuperando, aqueles que estão lutando pela vida. Em nome de Jesus, nós nessa noite juntos estendemos nossas mãos, enviando ao Senhor, pedindo ao Senhor que a nossa oração seja ouvida neste momento, e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, pela fé, fazer, Pai, a mudança, a transformação, o renovo, a libertação e a cura para muitas pessoas, ó Pai. Assim nós oramos nessa noite, nós profetizamos, nós acreditamos, oramos com fé que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Assim nós cremos, ó Pai. Faz o teu milagre, Pai. Nós queremos muitos testemunhos, nós queremos testemunhos de cura, de libertação, de coragem, de vida, de força, em nome de Jesus. Assim seja, ó Pai. Amém, glória a Deus, amém. Deus abençoe, irmãos. Você que está nos assistindo, se por acaso você quiser pedir oração, escreva aí, por exemplo, eu sou da família Campos, né? Você tem a sua família, o sobrenome. Se você quiser colocar aí, oração pela família tal, oração pela família tal, oração pela família tal. No final, todos os nomes que vão estar aí, todas as famílias, nós vamos orar por todos. É óbvio que eu não vou ler o nome de todos, mas você vai estar lendo, nós estaremos orando pelas famílias que foram colocados os nomes aí, em nome de Jesus. Amém? Então eu gostaria nesta noite de falar um pouco sobre nós sermos perseverantes, né? Nós realmente buscarmos aquilo que Deus tem para nós. E para isso, nós vamos falar um pouco do o grande apóstolo Paulo. Na verdade, da carta que Paulo escreveu para Timóteo, né?
Timóteo, para quem não sabe, ele foi um grande líder da igreja, né? A segunda geração de lideranças da igreja veio através de Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo, ele se tornou discípulo de Paulo na igreja de Éfeso. Por isso que Paulo escreve para ele sobre a igreja de Éfeso. Timóteo também era muito jovem quando Paulo escreve para ele. E Timóteo, ele enfrentou muitas pressões, conflitos, desafios, não só desafios com relação à própria vida dele, mas com o evangelho, com a palavra. Ele era um jovem que tinha amor no coração, era um jovem que tinha desejo de conquistar muitas coisas. Então ele enfrentou muitos desafios, assim como nós temos enfrentado desafios nas nossas vidas. Quando nós queremos algo novo, quando nós nos lançamos para algo novo, quando nós buscamos algo melhor para nós, tudo que nós fazemos é um desafio. Nós nos lançamos para um novo desafio. Timóteo também, esse grande homem de Deus, também teve esse trabalho grande, né? Timóteo, ele foi advertido por Paulo com relação aos falsos profetas daquela época, para que ele tomasse cuidado, para que ele estivesse atento, para aquilo que realmente tinha que ser feito. Eu creio que eu e você precisamos disso. Nós temos que estar atentos àquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus deseja para nós. Eu estou aqui passando para você um contexto daquilo que nós vamos aprender nessa noite, relacionado um pouco com aquilo que Paulo escreveu para Timóteo. Então Paulo, no capítulo 1 da primeira carta que ele escreve, ou a primeira epístola de Paulo para Timóteo, no capítulo 1, Paulo, ele já começa, né, enaltecendo Timóteo, dizendo o seguinte, que Timóteo era o filho dele na fé, né? Capítulo 1, versos 2, a ti Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus nosso Senhor. Eu queria dizer para você que realmente tem a fé em Deus, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que a misericórdia e a paz de Deus esteja sobre a tua vida. E da onde vem isso, pastor? O que eu estou desejando para você vem da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa bênção, que a paz, que a mão do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero ser essa pessoa que vai profetizar na sua vida hoje, através da carta de Timóteo. Paulo também escreve para Timóteo dizendo assim, eu estou escrevendo para você, vou dar uma ênfase, ele diz assim, eu estou escrevendo para você, porque eu estou chamando a tua atenção para aquilo que Deus tem. Capítulo 1, verso 5. Ora, o intuito da presente ademoestação, ou desta carta, o intuito pelo qual eu estou escrevendo para você, olha o que Paulo diz para Timóteo, visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo estava escrevendo para ele dizendo o seguinte, esta carta que eu estou escrevendo para você, é para que você entenda que o coração tem que ser puro, que a consciência tem que ser boa, e a fé, ela tem que ser sem hipocrisia. A fé, Timóteo, ela tem que ser verdadeira. Nós temos que ter a fé verdadeira. É isso que Deus, Ele deseja de cada um de nós, a fé verdadeira. A fé que não tem medo, a fé que lança fora todo medo. Nós lembramos de uma passagem, que se eu não me engano está lá no livro de Marcos, quando Jesus, ele acalma uma tempestade. Eu creio que você se lembra muito dessa passagem. Jesus, ele está no barco, a Bíblia relata que ele entra no barco com seus discípulos, e ali ele muito cansado, ele deita no barco para descansar, e a Bíblia relata que naquele período Jesus estava descansando, uma grande tempestade se levantou,
E o que acontece naquele momento? Eles ficam apavorados, e Jesus dormindo, Jesus tranquilo, dormindo, sossegado, e eles apavorados. E aí o que Jesus faz? E aí um deles acorda, Jesus fala assim: mestre, acorda, nós estamos perecendo, o nosso barco vai afundar, nós vamos morrer. Aí Jesus se levanta com toda a calma, a Bíblia diz claramente que ele repreende o mar, repreende o vento, e naquele momento vem uma grande bonança. E uma das frases de Jesus naquele momento para aqueles discípulos é o seguinte: como que vocês ainda não têm fé? Vocês não têm fé? Que fé vocês têm? Que tipo de fé vocês têm? Como Jesus estava dizendo, esta fé pela qual vocês estão vivendo não é a fé verdadeira. Esse Deus ao qual vocês conhecem não é o Deus verdadeiro. Porque se você conhece a Deus, você acredita que Deus é poderoso para fazer, que Deus pode mudar as circunstâncias, que Deus pode curar, que Deus pode restaurar, que Deus pode transformar, que Deus pode libertar, que Deus pode mover, que Deus pode trazer vida, paz, alegrias. Este é o Deus que nós temos que acreditar. Mas nós, infelizmente, muitas vezes, levados pela religiosidade, levados por qualquer vento de doutrina, cuidado, é isso que Paulo estava falando, porque muitas pessoas, muitos mestres, muitas pessoas pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Uma das palavras que eu já citei várias vezes nessas lives que a gente faz, já falei várias vezes aqui na igreja, e é um cuidado que eu tenho enorme na minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou o dono da verdade, por isso eu não entro em polêmicas, por isso eu não vou debater coisas que estão fora da minha alçada. Não que eu não deva me preocupar com política, não que eu não deva me preocupar com o Brasil, não que eu não deva me preocupar com a situação, mas se eu tenho a fé em Deus, se eu acredito que Deus, Ele faz a obra dele, se eu acredito que Ele está no controle de todas as coisas, se eu creio que Ele está no controle e Ele é quem direciona a minha vida, é a Ele que eu tenho que é nele que eu tenho que acreditar e lançar todas as minhas fichas. É nele que eu tenho que ter fé, é nele que eu tenho que lançar a minha vida para que realmente eu possa ter uma vida abençoada. É em Deus que eu tenho que estar firme, como a Bíblia diz: se nós estamos firmes em Jesus, pode vir a tempestade que for, porque nós como pessoas, olha o que a Bíblia fala de uma maneira tão clara: o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Por que construir a casa sobre a rocha? Porque a Bíblia é clara, e nós sabemos disso, que uma casa bem edificada, construída, ela não será abalada. Ela não será abalada. Assim tem que ser a minha e a sua vida. Por isso que Paulo está dizendo para Timóteo, no primeiro ponto que ele coloca para Timóteo, na carta de Timóteo. Se você está nos assistindo agora, e começou agora a assistir a gente, nós falamos o seguinte: coloque o nome da sua família, para que nós possamos orar no final, né? Eu peço para a minha família que está me ouvindo, coloque assim: oração pela família Campos. Você pode colocar oração pela família tal, porque no final todos os nomes que aí estão juntos nós vamos orar. E se você quer acompanhar conosco, nós estamos fazendo um trabalho agora aqui no livro de Timóteo. Timóteo fala agora para Paulo, no capítulo 2, versos de número 8. Primeiro, capítulo 1, verso 18. Vamos lá, Timóteo diz assim para Paulo: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé, a boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E
olha o que Paulo diz, vamos ler um pouquinho antes, vai, para você entender o contexto. Capítulo 1, verso 12. Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor Jesus, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí Paulo fala assim: Timóteo, este é o dever de que eu te encarrego, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate. Paulo estava dizendo isso. Para que você possa estar firme, você tem que conhecer Jesus profundamente. Paulo estava dizendo, primeiramente, presta bem atenção, eu sou grato naquele que me fortaleceu. Nós precisamos ser gratos em Cristo Jesus. Irmãos, qualquer pessoa hoje que está ouvindo aqui a mensagem sabe do que eu vou dizer. Nós podemos falar o que quisermos, mas porque se nós estivermos fora das bênçãos do Senhor, nós não conquistamos nada. Nós sabemos que, infelizmente, devido a tudo isso que está acontecendo, lutando contra um inimigo totalmente invisível, somente Deus pode nos proteger. Somente Deus pode estar protegendo as nossas vidas. Então é importante que todos nós entendamos o que Paulo está dizendo para Timóteo. Quando Paulo ele foi resgatado, ele era um perseguidor da igreja, ele era uma pessoa que massacrava a igreja, ele estava totalmente contrário, mas quando ele foi resgatado, quando ele teve a fé em Jesus, quando ele viveu, ele declara: nós precisamos ser gratos para aquele que me fortaleceu. Quem tem fortalecido você? Se Jesus tem te fortalecido, seja grato para Jesus. Ele diz para Timóteo: eu era perseguidor da igreja, eu era um blasfemo, eu era insolente, mas obtive, mesmo eu sendo tudo isso, olha que coisa maravilhosa que Deus nos ensina. Mesmo Timóteo, mesmo Paulo sendo blasfemo, ele blasfemava contra Deus. Não somente isso, ele perseguia a igreja. Ele era uma pessoa insolente. Nós sabemos o que é uma pessoa insolente. É difícil você conviver com uma pessoa insolente. Uma pessoa insolente é uma pessoa que passa por cima de qualquer situação. É uma pessoa que não tem escrúpulos. É uma pessoa que ela cuida da própria vida. Ela não se importa com os outros. Ele estava dizendo que ele era essa pessoa. Mas o que ele está dizendo? Que através da fé ele obteve a misericórdia. E a misericórdia fez com que transbordasse a graça de Deus na vida dele. Deus quer transbordar através da minha e da sua vida. Paulo escreve para Timóteo. Também ele escreve, se nós formos aqui no capítulo, agora na segunda carta de Timóteo, Paulo diz assim para Timóteo. Vá lá na segunda carta para que você entenda um pouco mais. Paulo fala para Timóteo sobre a ação de graças. Mais uma vez ele começa falando a Timóteo, dando a Timóteo uma orientação a respeito da ação de graças. Capítulo 1, versos 3, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Ele está falando para Timóteo. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria.
pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O que Deus quer falar para mim e para você nessa noite? Deus quer dizer para mim e para você: não desanime, não fique desanimado, não desista, permaneça firme na fé, persevere, seja você aquele que vai trazer a esperança, aquele que vai trazer vida, aquele que vai fazer a diferença, aquele que vai fazer com que as coisas sejam melhores. Seja você aquele que está lutando para melhorar a situação, aquele que quer que as coisas sejam melhores, aquele que vai fazer. Se levante todos os dias, quando você se levantar, coloca isso no teu coração. Essa semana é uma semana de bênçãos, é uma semana de alegria, é uma semana de conquista. Eu estou aqui em casa, de repente fechado na minha casa, mas eu não vou permanecer na angústia, eu não vou permanecer na tristeza, eu não vou permanecer na derrota. Era isso que Paulo estava dizendo para Timóteo. Ele estava dizendo: Timóteo, eu estou lembrando de você, eu lembro de você nas minhas orações, noite e dia, porque quando eu conheci você, você era uma pessoa animada, você era uma pessoa que transbordava as coisas. Irmãos, quantas pessoas querem olhar para mim e para você hoje e ver em nós pessoas que transbordam a fé, que têm princípios corretos, que têm uma vida correta, que vivem uma vida certa, uma vida justa. O que mais nós precisamos hoje? Dificilmente nós precisamos agora analisar todas as coisas da nossa vida de que maneira nós vamos sair dessa situação. Qual vai ser o melhor? O que realmente nós vamos buscar daqui para frente? O que tudo isso que nós estamos passando está nos ensinando? É isso que Paulo estava falando para Timóteo. Eu me recordo. Ele escreve assim, capítulo 1, segunda carta de Timóteo, ele fala assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé. Paulo se recordava da fé de Timóteo. Eu e você precisamos deixar a esperança de Deus para muitas pessoas. Essa noite eu estou trazendo essa mensagem que é para mim e para você. Porque se nós não estivermos firmes em Jesus, nós vamos desfalecer. Nós vamos cair, nós vamos desistir, nós vamos parar. É importante que nós sejamos aqueles que vão ser lembrados pela fé. Aqueles que no meio do choro, nós mesmo na dor, na tristeza, porque são momentos de choro, são momentos de luta. Sim, irmãos. Nós estamos vivendo momentos difíceis, nós passaremos ainda por coisas difíceis, porque não é fácil lidar com problemas financeiros, não é fácil lidar com falta de emprego, não é fácil lidar com a falta de condições, não é fácil lidar com as dívidas, não é fácil, mas eu quero ser lembrado como aquele que no momento da dificuldade, eu tive a ponderação, eu parei, eu pensei, eu não blasfemei contra Deus, eu não fui contrário àquilo que Deus falou no meu coração lá atrás. Não, eu quero ser lembrado por aquele que tem fé, aquele que tem alegria, aquele que tem uma fé sem fingimento. E é isso que Paulo está dizendo, é isso que nós temos que dizer. Aí Paulo diz assim em capítulo 1, verso 6: por esta razão eu te admoesto que você reavive em você o dom de Deus. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Irmãos, em nome de Jesus, eu quero pedir para você hoje, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, coloque isso no teu coração. Quando você for orar hoje, nesta noite, você vai conversar com Deus. Vai ser uma conversa de amigo. Você vai ter um bate-papo com Ele. Você vai abrir o teu coração e falar: Deus, eu estou passando por tal coisa.
Não está sendo fácil. Não está sendo fácil o que eu tenho passado. Seja sincero com Deus. Não seja repetitivo mais. Não adianta você ficar orando 20 Pai Nosso e assim por diante, repetindo: Pai, eu quero isso, Pai, eu quero aquilo. Não. Fale com Deus. Senta na cama se você quiser. Dobra os teus joelhos se você quiser. Procure, de repente, ter os seus minutinhos com Deus. Que seja 5 minutos, mas se for sincero. Se você abrir o teu coração de uma maneira sincera, para que você possa mostrar a Deus a sua fé nele. Deus precisa, irmãos, todos nós sabemos, quando você vai conversar com uma pessoa, quando você conversa com alguém, você sabe se ela está sendo sincera ou não, porque quando você está olhando para ela, quando você está ouvindo a voz dela, você sabe que ela está falando de uma maneira correta. Assim eu quero que você seja nessa noite com Deus. Conversa com Deus. Fala: Senhor, fala da sua luta, fala da sua necessidade. Peça para Ele: Pai, eu não quero perder a fé, eu não quero perder a esperança. Reaviva em mim o dom que o Senhor colocou no meu coração. Limpa, Pai, esse pensamento que está na minha mente. Se é um pensamento contrário, limpa isso, ó Deus. É isso que Paulo está dizendo. Porque Paulo diz assim, ele continua: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Paulo diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Olha o que ele está dizendo: não desanime. Fala isso para Deus, fala: Senhor, eu não quero desanimar. O Senhor salvou a minha família, o Senhor me tirou da lama, o Senhor me tirou do Egito, o Senhor me tirou de situações muito mais difíceis do que essa. Eu já passei por coisas piores. Chama a presença de Deus na tua casa. Fala para Deus dar discernimento para você nesse momento tão difícil. Ele diz assim: porque Deus não tem dado a nós espírito de covardia, mas Ele tem nos dado o poder. Ele tem nos ensinado o poder dele. Ele tem nos dado espírito de amor. Ele tem nos dado espírito de moderação. Todos nós sabemos o que significa você poder agir de uma forma justa, correta. Todos nós sabemos o que significa você ter amor. Todos nós sabemos o que significa moderação. Eu não preciso dar aqui 3 pontos para você. Olha, irmãos, 3 pontos agora, onde nós vamos falar de poder, onde nós vamos falar de amor, onde nós vamos falar de moderação. Você sabe o que isso significa? O que Paulo escreve lá no livro de Gálatas, quando ele fala dos frutos do Espírito, ele fala claramente. Se você quiser, nós podemos ler daqui a pouco aqui. Ele diz assim: que quais são os frutos do Espírito? A mansidão, a temperança, a longanimidade, o amor. Ele fala sobre nós sermos pessoas maravilhosas. Ele fala que contra isso não tem luta, não há nada que possa acontecer. Quando ele escreve em Filipenses, ele fala assim: tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é perfeito, se tudo isso existir entre nós, nada pode parar, nada pode mudar, nada pode dizer assim: Timóteo, fortifica-te. Capítulo 2, ele diz: tu, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo estava falando de uma corrente do bem,
uma corrente do Evangelho, uma corrente verdadeira. Presta atenção nisso, irmãos, nessa noite, com muito amor e carinho. Eu sou um cristão, você é um cristão, você tem Jesus realmente no teu coração, é Deus que está ao teu lado, você anda com Jesus, você é templo do Espírito Santo. Paulo diz assim que nós somos o tabernáculo de Cristo. O que significa o tabernáculo de Cristo? A morada de Deus. O tabernáculo naquela época significava para os judeus, para aquele povo, que Deus estava naquele lugar, naquele templo, que era ali que Deus habitava. Mas quando Paulo escreve, ele pega um gancho da palavra de Deus, ele diz assim: não, hoje o tabernáculo é o próprio cristão. Eu sou o templo de Deus, Deus habita em mim, Deus habita em você, é dentro da vida de um cristão. Por isso que Paulo escreve para Timóteo assim: Timóteo, fortifica-se na graça de Jesus. A luta está grande, Timóteo. As pessoas estão contra você, as pessoas não estão aceitando a tua palavra, as pessoas estão cada dia mais falando errado e vendo que as coisas estão indo para outro caminho, Timóteo. Então faz o seguinte: a força que você tem que ter não é em mim. Olha o que Paulo diz: a força que você tem que ter não é no pastor, não é no sacerdote, não é no vizinho, não é na igreja tal, não é em fulano, não é em ciclano, não é no presidente, não é... Fortifica a tua vida em Jesus Cristo. Irmãos, nessa noite, se você parar na hora que você for orar, abrir o teu coração a Deus e conversar com Ele de uma maneira correta, justa, verdadeira, abrir o teu coração, acreditando que você é o templo do Espírito Santo, que Deus habita em você. Faça a sua oração, conversa com Deus, Ele estando do teu lado. Fala para Ele: Deus, eu preciso dessa força, eu preciso dessa verdade dentro de mim, porque é tão forte isso que Paulo diz assim, sabe por quê? Quando você é testemunha de Cristo, você cria, você transmite isso para pessoas, e essas pessoas, elas participam, e tudo isso começa a criar uma rede do bem, não só uma rede do bem, mas uma rede de bênçãos, de alegria, de perseverança, de transformações, de renovos. Assim somos nós cristãos, nós temos que levar essa verdade. E aí Paulo diz assim: participa dos sofrimentos como bons soldados de Cristo Jesus. O que é o soldado de Cristo? O soldado, ele participa do sofrimento, ele participa da alegria. Ora perde-se a guerra, ora se conquista-se a guerra. Assim funciona. E ele diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Vamos ler capítulo 2, versos 1 novamente, que eu quero que você entenda esse trecho. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, ou aquele que o chamou, ou aquele que colocou ele naquele posto de soldado. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O que significa a palavra ponderar? Ponderar significa você dar atenção, você examinar com cuidado, você realmente analisar essa situação. Paulo está dizendo assim: tudo isso que eu escrevi para você, Timóteo, tudo isso que Deus está falando para nós nessa noite, irmãos, eu quero deixar bem claro para você, é a palavra de Deus. Eu não tirei isso da minha cabeça, eu não estou inventando isso. Eu não pensei: olha, hoje eu vou inventar
e tal coisa eu vou falar, e as pessoas têm que entender que eu que estou falando tem que ser isso. Não, eu estou tirando isso da palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo para nós: se fortalece na graça de Cristo Jesus. Se você é soldado de Cristo, você foi chamado para o ministério de Cristo. Você foi chamado para fazer a vontade de Cristo. Você foi chamado para andar conforme Cristo andou. Você foi chamado para viver conforme Cristo viveu. Você foi chamado para ter a fé em Cristo Jesus e fazer a diferença como luz no mundo, como sal da terra. Você foi chamado como ser uma lâmpada que não é colocada debaixo da cama, mas uma lâmpada que é colocada na parte de cima, aonde essa lâmpada ela clareia todo o ambiente. Você foi chamado para levar a paz de Cristo Jesus em todos os lugares. Você foi chamado para abençoar famílias, lares, através da sua vida, através do teu amor, através da tua compreensão, através da tua palavra, através da tua graça, daquilo que vive em você. É isso que Paulo falando, porque quando você é chamado, você participa. Por isso que ele diz assim: o lavrador, a pessoa que é um lavrador, a pessoa que realmente ele faz aquilo pelo qual ele foi chamado, ele sabe que ele tem um propósito, ele sabe que atrás dele tem muitas pessoas dependendo dele. Eu não sei você, irmãos, mas somente na minha família, se eu falar da minha casa, eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho muitos familiares meus que estão dependendo da minha vida, no sentido do que? Eu confio no que ele está falando, eu vivo o que ele está falando, e eu acredito nessa fé. Porque, irmãos, se eu não acreditar, se você não acreditar, pode acontecer como está acontecendo na vida de muitas pessoas. Quantos filhos hoje, quantos jovens, eles estão se tornando sem fé? Quantos não estão acreditando mais em Deus? Por quê? Por que será? Porque a fé que na verdade existe dentro da sua casa, a fé que existe da sua família, não traz a verdade. E essa é uma grande realidade. Quando eu trago a verdade, quando eu vivo a verdade, quando eu tenho essa fé na minha casa, quando eu vivo o que Paulo está dizendo, os frutos, eles são óbvios. Por isso que ele diz, capítulo 2 da segunda carta de Timóteo, versículo 6, o lavrador, a pessoa que trabalha, deve ser o primeiro a participar dos frutos. Se você tem colhido os frutos, glória a Deus. Deus continue te abençoando, continue lavrando cada dia mais, porque eu creio que Deus vai fazer ainda mais na minha e na sua vida. Mas é bom a gente parar e pensar, é bom a gente mudar em algumas situações para que a gente possa colher esse fruto. Por isso que Paulo estava dizendo, capítulo 2, verso 7, ele diz assim, pondera. Então Timóteo, pensa sobre isso, o que eu acabei de dizer para você, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, eu suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Fiel é esta palavra. Eu quero encerrar nessa noite. Eu queria pregar muito mais, queria ir até o final do livro de Timóteo, mas já deu o meu horário aqui, irmãos. E eu queria deixar para você essa palavra. Fiel é a palavra do Senhor. E é nesse livro também, no finalzinho, que Paulo fala para Timóteo, para ele combater o bom combate. Nessa noite eu queria dizer para você que a palavra de Deus, é óbvio que você sabe, é óbvio que você já ouviu isso muitas vezes, mas eu costumo pensar o seguinte, eu não sei você, mas o arroz e feijão é maravilhoso. Eu gosto muito de arroz e feijão. E dificilmente a gente enjoa do arroz e feijão. Arroz e feijão todo dia, você vai comer todo dia. As lembranças da palavra de Deus, você pode falar assim, nossa, mas de novo essa palavra, de novo isso, de novo. A palavra de Deus, ela não enjoa, ela é gostosa. Ela serve como alimento, ela é fiel, ela é justa, ela é verdadeira.
Então eu quero dizer para você nessa noite: combate. Vamos combater o bom combate. Vamos nos juntar como cristãos em oração, em perseverança, confiando em Deus com fé, para lutar o bom combate. É isso que Jesus determinou para nós. É isso que Deus espera de nós. Nesses momentos de luta, combata um bom combate, na fé, com força, não de forma alguma enfraquecendo. Se você tem sentido falta de alguma coisa, peça para Deus. Se você tem se sentido fraco, peça para Deus, porque o Espírito de Deus que está em nós não é um espírito de covardia, é um espírito de bênção, de vitória. E como eu falei agora neste momento, eu vou orar junto com você pela tua família. A família Campos é a minha família. Você tem o nome da tua família, você tem o nome de algum parente seu. Neste momento de oração, em algum momento eu vou pedir para que você fale junto comigo, a família tal. Você fala aí e eu falo aqui. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agora, Pai, pedimos ao Senhor pelas famílias. A tua palavra, Pai, ela também nos orienta que aquilo que nós desejamos para as pessoas seja aquilo que nós possamos receber. Eu tenho a plena convicção que todos nós desejamos agora toda sorte de bênçãos sobre as famílias, ó Pai. As famílias do Brasil e do mundo, sem exceção. E neste momento, nesta oração, nessa corrente que nós estamos fazendo, abençoa, Pai, todas as famílias. Eu agora quero colocar a minha família, Pai, através da minha boca. E assim, cada pessoa que está ouvindo, que está participando, ou que vai ouvir agora, eu peço para que você também, neste momento em que eu vou declarar pela minha família, você declarar a sua família, aonde você estiver. Pai, abençoa a família Campos. Você falou o nome da sua família aí? É isso aí, Senhor. É a família Campos, que é a qual estou falando, e a família pela qual o meu irmão falou aí na oração. Em nome de Jesus, que essa corrente de oração, ela possa, Pai, fortalecer neste momento todos nós, fortalecer os nossos familiares, fortalecer a nossa casa, fortalecer tudo que nós estamos fazendo, e que nós não tenhamos, ó Pai, de forma alguma, falta de fé. Pelo contrário, fortalece, Senhor, edifica, porque a tua palavra é clara. Nós somos fortalecidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz fé, traz perseverança, traz alegria. E nesta noite, Pai, eu creio que não está sendo diferente. O Senhor está fortalecendo cada lar, cada família, cada familiar, em nome de Jesus. É a nossa oração nessa noite. Assim nós cremos, ó Pai. Abençoa, Pai. Tira a enfermidade, tira a dor, tira a tristeza, tira a angústia, tira o medo. Porque a Bíblia é clara, a fé lança fora todo medo. E nesta noite, nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, que todo medo, todo mal, toda angústia, toda tristeza, toda amargura, toda doença, caia por terra agora. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, hoje e para todo sempre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por você ter nos acompanhado. Domingo, se Deus permitir, estaremos novamente reunidos, falando da palavra de Deus, abençoando a nossa casa e a nossa família. Que Deus seja louvado, que a paz do Senhor seja com você, que o amor de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão e o Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e para todos sempre. Amém. Uma boa noite, um bom descanso e um ótimo final aí de semana. Que Deus te abençoe e te dê a paz de Cristo. Amém.